Em julho de 2009, Glória Marmolejo, de 55 anos, desapareceu repentinamente de sua própria casa em El Paso. No dia anterior, ela voltou de viagem sem avisar e encontrou em sua casa algo que, provavelmente, já suspeitava há muito tempo. Poucas horas depois, todo contato com ela foi perdido. Sem ligações, sem mensagens, sem rastros. Quando seu filho disse que a mãe talvez tivesse simplesmente ido embora, a família ficou desconfiada. Glória nunca saía sem avisar. Alguns dias depois, seu carro foi encontrado abandonado e seus pertences estavam cuidadosamente deixados em casa. O que começou como um desaparecimento comum, logo revelou uma verdade assustadora de relacionamentos ocultos por anos, uma vida dupla e uma traição que acabou sendo fatal. El Paso é uma cidade no oeste do Texas, situada bem na fronteira com o México. Este lugar é conhecido pelo alto índice de criminalidade, pela mistura de culturas e por uma atmosfera particular de tensão fronteiriça. Apesar da reputação sombria, famílias comuns vivem aqui há décadas, preservando tradições, lealdade aos seus e seu modo de vida. Foi exatamente nesta cidade que, em 28 de julho de 1954, nasceu Glória Marmolejo. Ela cresceu em uma família grande e unida de origem mexicana, onde valores, apoio à proximidade familiar e um apego infinito eram passados de geração em geração. No início dos anos 70, Glória conheceu Armando Marmolejo. O jovem rapidamente conquistou seu coração e, em 11 de outubro de 1975, eles se casaram. Foi uma união à qual Glória se entregou completamente. Ela não permitia que ninguém falasse mal do marido e estava pronta para defendê-lo em qualquer situação. Do casamento nasceram 2 filhos, primeiro Manny e alguns anos depois, David. A princípio, a família parecia ser o retrato da estabilidade. Casa, filhos, festas, vida em comum, mas, após o nascimento do filho mais novo, Armando conseguiu um emprego que supostamente exigia constantes viagens a trabalho. Ele começou a aparecer cada vez menos e depois acabou sumindo completamente da vida familiar. Ninguém sabia ao certo com o que ele trabalhava. Suas viagens eram envoltas em mistério, e nem mesmo os parentes entendiam para onde ele desaparecia ou para quem trabalhava. Quando David tinha cerca de 6 anos, o pai praticamente sumiu. Ele deixou de ser visto em casa e logo ficou claro que não voltaria. Em abril de 1995, Glória oficializou o divórcio. Depois disso, Armando mudou de estado e cortou contato com os filhos. Glória não se deixou abater. Ela aceitou a realidade e se concentrou no principal, criar os filhos. Segundo as lembranças de seu irmão, ela construía uma relação diferente com cada um deles. Com o tempo, à medida que cresciam, os irmãos começaram a se distanciar um do outro. Cada um seguiu seu próprio caminho, com seus próprios interesses, e isso era natural. Manny construía uma vida estável, enquanto David frequentemente mudava de prioridades. Glória, tendo passado anos difíceis com os filhos, um dia se viu sozinha em casa. Apesar da solidão, ela não permitiu que a depressão tomasse conta de si. Aos 50 anos, ela mudou radicalmente de vida. Pediu demissão do trabalho onde esteve por 27 anos. Voltou a estudar e se formou em gestão. Depois disso, ela se tornou corretora de imóveis. O trabalho lhe trazia não apenas renda, mas também um sentimento de importância. Ela tinha ocupação, horário flexível e a possibilidade de administrar seu tempo de forma independente. A vida aos poucos tomou um novo rumo. A casa onde ela morava era arrumada, bem cuidada, cercada por um jardim do qual ela cuidava com prazer. Ela lia livros, passava tempo ao ar livre e, ao que parecia, havia encontrado a paz com que sempre sonhou. Mas tudo mudou de repente. Um dos vizinhos de Glória, um senhor idoso que morava ao lado há muitos anos, adoeceu gravemente. O filho adulto dele, cujo nome não é mencionado nos autos do processo, veio visitá-lo. Com a chegada dele, começaram a acontecer coisas estranhas. Glória notava cada vez mais que alguém a observava por entre os arbustos que separavam os terrenos. O homem se escondia, não se aproximava, mas seu olhar era insistente e inquietante. Certa vez, ela percebeu um telefone ou uma câmera nas mãos dele. Ele claramente estava filmando ela. Isso se repetiu várias vezes. A sensação de segurança que a casa lhe proporcionava antes desapareceu.
Glória tentava não entrar em pânico, mas a tensão só aumentava. Apesar do que estava acontecendo, ela não procurou a polícia. Por um lado, a compaixão pelo vizinho doente a impedia. Ela temia que a intervenção pudesse apenas piorar a situação. Por outro lado, ela achava que ainda era possível apenas observar e não tomar medidas drásticas. Em vez de chamar a polícia, ela ligou para o irmão, Mark, descreveu calmamente o que estava acontecendo. Confessou que estava muito preocupada e pediu para ele ficar disponível caso a situação evoluísse. Ela não queria causar alarde, mas achou importante que ele soubesse do que estava acontecendo. Depois disso, o pensamento de se mudar começou a aparecer com mais frequência. Seus filhos já haviam partido há muito tempo. Manny morava em Phoenix. David também havia se mudado para outra cidade. A vida em El Paso, a qual ela estava acostumada, havia perdido a sensação de estabilidade, mas mudar significaria se separar da casa onde ela se recuperou após o divórcio, criou os filhos e encontrou um novo alicerce. Não era apenas uma moradia, era parte de sua trajetória. Ir embora significava abrir mão do passado, ficar, viver em constante ansiedade. Assim, uma dúvida surgiu em sua mente, que com o tempo se tornou um prenúncio de mudanças. Para realmente entender o que aconteceu, vale a pena voltar no tempo, aqueles anos em que Davi estava apenas começando a se formar como pessoa. Afinal, foi ele quem, com o tempo, se tornou a figura central de toda essa história. Desde a infância, David, o filho mais novo de Glória, se destacava claramente dos colegas. Tendências a problemas. O estudo não o atraía, ele encarava as tarefas domésticas com irritação, e qualquer tentativa de orientá-lo era recebida com uma resistência passiva, porém persistente. Ao contrário do irmão mais velho, Manny, que se interessava por esportes e buscava conhecimento, David rapidamente seguiu por outro caminho. Comportamento leviano, desrespeito às regras da escola, interesse constante por garotas. Ele raramente se fixava em algo por muito tempo. Seus interesses eram superficiais e mudavam rapidamente. Ficava cada vez mais evidente que o que mais o preocupava era a aparência, a popularidade e a atenção das garotas. Segundo os familiares, já na adolescência, ele não escondia que gostava de estar no centro das atenções femininas. Ele sabia usar bem sua aparência, autoconfiança e sociabilidade. Enquanto seus colegas de classe estavam apenas começando a experimentar relacionamentos, David agia como se já tivesse entendido tudo e não tivesse nada a perder. Ele estava convencido de que merecia atenção e que as garotas eram algo natural para ele. Esse sentimento de impunidade e autoestima inflada ficou enraizado em seu caráter por muito tempo. Aos 16 anos, ele começou a namorar Laura Salles. Ela se tornou, de fato, sua namorada oficial, embora isso não o impedisse de se relacionar com outras. Para a família e os amigos, era justamente Laura quem ele apresentava como pessoa próxima, mas na verdade, ele levava uma vida dupla. Laura era 2 anos mais nova, e quando tinha apenas 15 anos, ficou grávida. A gravidez se tornou um ponto de virada. De forma inesperada para todos, David decidiu tomar juízo, largou a escola, arranjou um emprego e propôs casamento a Laura. Esse passo impressionou até mesmo Glória. Apesar do choque, ela decidiu apoiar o filho e não se afastou dele em um momento difícil. Ela acolheu Laura como se fosse da família e imediatamente assumiu os cuidados com o futuro neto. Após o nascimento do primogênito, o jovem casal teve mais 3 filhos. Glória ajudava ativamente, criava os netos, cuidava da casa e ajudava financeiramente. A jovem família morava com ela e Glória voltou a ser a figura central da casa. Era como se ela estivesse revivendo o caminho da maternidade, agora como avó, mas com a mesma dedicação total. Apesar do apoio da família, David nunca conseguiu encontrar estabilidade. Ele trocava de emprego com frequência, nunca ficava muito tempo em um lugar e não demonstrava vontade de crescer profissionalmente. Em determinado momento, ofereceram-lhe um cargo em uma empresa de construção na cidade de Phoenix, no estado do Arizona. A proposta parecia tentadora, o salário era mais alto e, além disso, seu irmão mais velho, Manny, já morava lá. Um fator adicional foi uma notícia inesperada. Após anos de silêncio, o pai, Armando, entrou em contato e descobriu-se que ele também morava em Phoenix. A decisão de se mudar foi tomada rapidamente. Laura e as crianças foram com ele. Para David, isso foi uma oportunidade de recomeçar, estabilizar sua situação financeira e melhorar o relacionamento com o irmão.
e talvez tentar restabelecer a ligação com o pai, um passo que antes parecia impossível. Ao chegar ao Arizona, ele se viu novamente no seio da família, ainda que transformada. Armando, naquela época, vivia com uma mulher e criava 2 filhos, Jonathan e Maria. Maria tinha 11 anos. Desde o início, ela admirava os irmãos mais velhos, especialmente David. Aos olhos dela, ele parecia adulto, confiante, quase uma figura heróica a quem ela queria se espelhar. Ela costumava frequentar a casa deles, passava muito tempo com os sobrinhos, brincava e ajudava com as crianças pequenas. Laura, ocupada com 4 filhos, não se importava. Qualquer ajuda era bem-vinda. Os laços entre os membros da família se fortaleciam. Mas foi justamente nesse período que, por trás da fachada de normalidade e aparente bem-estar, começaram a surgir sinais inquietantes da tragédia futura. Maria se envolvia cada vez mais no cotidiano de David. E naquela época, ninguém suspeitava o quão destrutiva essa proximidade poderia se tornar. Maria, a meia-irmã mais nova de David, rapidamente se tornou uma presença habitual em seu círculo. Ninguém entre os mais próximos via motivos para preocupação. Tudo parecia bastante natural. Laços de parentesco, passeios juntos, a presença dela na casa. No entanto, à medida que Maria crescia, começaram a surgir mudanças preocupantes no comportamento de David. O ambiente permanecia aparentemente estável, mas com o passar do tempo, Laura começou a notar cada vez mais estranhezas na interação entre o marido e sua meia-irmã. O tom com que conversavam, os gestos, a proximidade física excessiva, tudo isso a deixava inquieta. À primeira vista, tudo podia ser explicado por um calor familiar, mas uma sensação interna lhe dizia que havia algo mais por trás daquilo. Apesar das dúvidas, Laura não tirava conclusões. Maria ainda era adolescente e ela decidiu que aqueles eram medos pessoais causados pelo estresse e pelo cansaço. Quando ofereceram um emprego para David no Havaí, ele foi sozinho. Logo ficou sabido que ele havia começado um novo relacionamento. A mulher se chamava Adrian e algum tempo depois ela engravidou. Apesar de o divórcio com Laura ainda não ter sido oficializado, David rapidamente organizou uma vida em comum com a nova parceira. Ao saber disso, Gloria sentiu uma profunda decepção. Ela até o último momento esperava que o filho mudasse de ideia, voltasse para Laura e reconstruísse a família por causa das crianças. Mas David ignorou seus apelos. Enquanto isso, Maria continuava mantendo contato próximo com o irmão. Ao contrário dos outros parentes, que aos poucos se afastaram, ela mantinha contato constante com ele. O relacionamento deles continuava próximo, apesar da distância. Quando Maria tinha cerca de 15 ou 16 anos, David a convidou para passar as férias de verão no Havaí. Ninguém viu nada de incomum nisso. A viagem parecia inofensiva. A menina deveria passar um tempo com o irmão, a parceira dele e o recém-nascido. No começo, tudo parecia uma viagem familiar inocente, mas depois de algumas semanas, a atmosfera começou a mudar. Adrian começou a notar estranhezas no comportamento deles, gestos, olhares, a maneira de se comunicarem. Tudo isso lhe causava uma inquietação interior. Com o tempo, a ansiedade se transformou em suspeita, e um dia ela os flagrou juntos no quarto. Abalada com o que aconteceu, Adrian entrou imediatamente em contato com Gloria. Para a mãe, isso foi um golpe devastador. A ideia de que poderia haver algo inaceitável entre o filho e sua jovem meia-irmã a deixou em choque. Ela insistiu que tudo terminasse imediatamente. Maria foi urgentemente mandada de volta para casa. Esse caso não foi divulgado nem teve consequências oficiais, mas se tornou um ponto de virada dentro da família. Gloria não podia mais confiar no filho. Por fora, ela tentava manter a aparência de controle, mas por dentro sabia, o que aconteceu não foi apenas um erro, mas uma ameaça direta. A confiança foi abalada e David agia como se nada tivesse acontecido. Os laços familiares, que até recentemente pareciam fortes, começaram a se desfazer rapidamente. Após o incidente com Maria, sobre o qual Adrian contou a Gloria, houve um sério confronto entre mãe e filho. Gloria não ficou em silêncio. Ela expressou sua condenação de forma direta, exigiu que ele interrompesse imediatamente qualquer contato com a meia-irmã e foi categórica em sua posição. David negou tudo. Ele afirmava que não havia nenhum envolvimento, acusava todos de exagero e hostilidade. No entanto, Gloria não acreditou em suas palavras. A experiência de vida, a atenção e a intuição materna lhe diziam, tudo era muito mais sério do que David tentava fazer parecer.
Logo após o retorno de Maria para casa, ocorreu um novo abalo. David sofreu um grave acidente de moto. Isso aconteceu em uma das estradas sinuosas no Havaí. Ele perdeu o controle e, como resultado do acidente, perdeu uma perna. Ao saber do ocorrido, Glória, apesar dos conflitos anteriores, voou imediatamente para vê-lo. Todas as divergências internas ficaram em segundo plano naquele momento. Seu filho precisava de ajuda e ela agiu como qualquer mãe faria. Durante todo o período de recuperação, Glória esteve ao lado dele. Ela cuidou dele no hospital, depois em casa, ajudando-o a se adaptar às novas limitações físicas. Em conversas com as pessoas ao redor, David admitia que a mãe não se afastava dele, que segurava sua mão, o encorajava, fazia de tudo para que ele se sentisse completo, apesar da perda. Após um longo período de reabilitação, Glória sugeriu ao filho que voltasse com ela para El Paso. Ele aceitou a proposta. Nas circunstâncias em que o relacionamento com Adrian estava completamente destruído e os contatos com os filhos praticamente cessaram, voltar para a mãe parecia o único caminho possível. No entanto, Glória impôs uma condição rígida: nenhum contato com Maria. Se ele concordasse, ela não contaria a ninguém sobre o ocorrido e lhe daria a chance de recomeçar a vida. David concordou. Eles voltaram para o Texas. Glória voltou a cuidar da casa, ajudava o filho a se adaptar, mas agora estava em alerta. À primeira vista, a situação parecia estável. David vivia tranquilamente, ajudava nas tarefas domésticas, não levantava suspeitas. Glória, que havia passado por uma série de graves abalos, finalmente começou a sentir que estava recuperando o controle. O vizinho, que a observava dos arbustos, ainda morava por perto, e sua simples presença causava desconforto. Mas, com o retorno do filho, a mulher sentia-se protegida. Apesar de toda a tensão entre eles, o simples fato de haver novamente um homem na casa diminuía a sensação de vulnerabilidade. Parecia que o pior já havia passado. No entanto, a inquietação interior não desapareceu. A intuição lhe dizia que a história com Maria ainda não havia terminado. Embora externamente tudo parecesse tranquilo, Glória sabia que uma nova ameaça poderia estar escondida sob a superfície. Ela observava, analisava e não se apressava em acreditar na completa regeneração do filho. Quando o estado de David se estabilizou e ele passou a lidar com as tarefas do dia a dia sozinho, Glória decidiu viajar por um tempo. O filho mais velho, Manny, já a convidava há tempos para visitá-lo em Phoenix e agora, com o caçula aparentemente estabelecido, ela aceitou. Antes de partir, ela encarregou David de cuidar da casa. Por fora, tudo parecia calmo. Ele continuava em El Paso, cuidava das tarefas domésticas e demonstrava obediência. Durante a estadia no Arizona, a ansiedade de Glória aumentava. As dúvidas que ela inicialmente afastava tornavam-se cada vez mais insistentes. Ela compartilhou suas preocupações com o irmão Mark e pediu que ele passasse na casa de David para verificar se estava tudo bem e se Maria não estava aparecendo por lá. Mark prometeu, mas, segundo a percepção dela, não tomou nenhuma atitude séria. As suspeitas aumentavam e Glória decidiu tomar uma atitude inesperada, voltar para casa sem avisar. O que ela viu ao chegar a deixou em choque. A casa, onde sempre reinavam a ordem e a limpeza, estava em estado de abandono. Sujeira e objetos espalhados estavam por toda parte. O que mais a deixou desconfiada foi a porta trancada do seu próprio quarto. Havia um novo cadeado nela. Antes ele não existia. Glória imediatamente ligou para David exigindo explicações. Ele disse que estava no cinema e viria assim que pudesse. Glória ficou esperando. Quando o filho finalmente apareceu, uma briga começou entre eles. Ela acusou David de falta de respeito, de não cumprir a palavra e de ter deixado a casa naquele estado. David se justificou e sugeriu ajudar a mãe a arrumar as coisas, supostamente para a viagem de volta a Phoenix. Depois disso, segundo ele, foi novamente ao cinema. Na noite de 25 de julho, Manny começou a ficar preocupado. Glória não dava notícias desde que saiu de sua casa pela manhã. Ele ligou, mandou mensagens, mas ninguém respondeu. Mais tarde, ele tentou entrar em contato com David. David demorou a responder, mas perto da meia-noite retornou a ligação. Disse que Glória realmente esteve lá, que houve uma briga entre eles. Ele a ajudou com as coisas e depois foi embora. Presumiu que ela havia voltado para Phoenix. Mas a noite passou e Glória não apareceu nem na casa de Manny, nem na de outros parentes. O telefone estava desligado, não havia mensagens. No dia seguinte, 26 de julho, ficou claro que a situação estava saindo do controle. Manny ligou novamente para David.
Ele respondia de forma apática e relutante, repetindo que não sabia de nada. Sua indiferença era evidente. Ele estava estranhamente frio, e isso era preocupante. Manny estava cada vez mais convencido. Havia algo errado com o irmão. No dia 27 de julho, já haviam se passado 2 dias desde o desaparecimento. Manny ligou para todos que pôde, parentes, amigos, vizinhos. Ninguém viu Gloria. Era como se ela tivesse desaparecido. Então ele decidiu ir à polícia, mas lhe disseram que a pessoa que a viu pela última vez deveria registrar um boletim de ocorrência. E este era David. Logo, outros membros da família chegaram à casa, a mãe de Gloria e seu irmão Kondrat. Eles foram recebidos por David. Ele parecia calmo, quase indiferente. Só depois de muita insistência, ele concordou em ir à polícia e registrar o desaparecimento. No dia 28 de julho, data em que Gloria deveria comemorar seu 55º aniversário, Manny e sua esposa foram para El Paso. Ao entrar na casa, ele imediatamente sentiu que havia algo errado. A mala de Gloria estava intocada, a nécessaire nem sequer havia sido aberta. Tudo indicava que ela não tinha ido a lugar nenhum. Ela desapareceu de repente, sem tempo de se preparar ou avisar sobre a partida. A explicação de David, de que ele a ajudou a arrumar as coisas, soava absurda. Os pertences dela ficaram na casa. O comportamento do irmão parecia artificial. Ele mantinha a calma, não fazia perguntas e não demonstrava nenhuma preocupação. Manny começou a fazer perguntas específicas sobre o horário e os detalhes do último encontro deles. David apresentou uma conversa no seu telefone, na qual Gloria supostamente pedia para ele abrir a porta. Em seguida, ele inesperadamente acrescentou novos detalhes à sua versão. Depois de sair de casa, ele foi a uma festa na casa de uma certa Catherine Thompson e mais tarde foi a um clube com outra mulher. Afirmou ter voltado por volta das 3 horas da manhã. Durante uma conversa com o irmão sobre a mãe, ele de repente disse uma frase que soou especialmente estranha. Me preocupa que possam ficar vestígios do meu DNA nela, afinal eu a abracei e beijei. Essas palavras causaram perplexidade. Naquele momento, Gloria era oficialmente considerada desaparecida e ninguém, exceto ele, sequer insinuava a possibilidade de um desfecho trágico. No dia seguinte, 29 de julho, os investigadores locais convocaram todos os familiares para depoimento. David apresentou novamente sua versão, mas agora alterou alguns detalhes. Ele não mencionou mais a ida ao cinema, afirmando que passou o dia inteiro na festa de Catherine Thompson. Catherine confirmou sua presença, mas com ressalvas. Segundo ela, ele chegou entre 7 e 8 da noite, ficou até a meia-noite e se comportou de maneira tensa. Não houve menção de que ele teria saído para um clube com outra mulher. No mesmo dia, chegou uma notícia alarmante. O carro de Gloria foi encontrado perto de uma escola primária em El Paso. O carro estava abandonado. Dentro dele estavam seus pertences pessoais, bolsa, chaves, telefone. A própria Gloria havia desaparecido. Esse fato mudou o status do caso. Agora não se tratava apenas de um desaparecimento, mas de um possível crime. A divisão de crimes violentos foi envolvida na investigação. Os policiais começaram a fazer uma varredura de porta em porta. Vários vizinhos relataram que na manhã de 26 de julho, no dia seguinte à última visita de Gloria, viram seu carro saindo da garagem. Uma das testemunhas, uma mulher chamada Juliana, afirmou que era a própria Gloria quem estava ao volante. No entanto, outra testemunha, um homem chamado Rafael, deu um depoimento contraditório. Ele afirmou que quem estava ao volante era uma mulher jovem, de pele clara, com cabelos loiros curtos. Além disso, ele notou que no banco de trás poderia haver outra pessoa, cuja silhueta lembrava a de um homem. Isso se tornou a primeira confirmação externa de que alguém usou o carro de Gloria após o seu desaparecimento. A polícia iniciou uma busca na casa. Durante a inspeção, foram encontradas manchas de sangue na garagem. A maior concentração estava na porta de um armário embutido. As manchas eram pequenas em volume, mas visualmente pareciam recentes. Nesse momento, a casa foi oficialmente reconhecida como possível local de crime. Diante dessa descoberta, os investigadores aumentaram a pressão sobre David. Seus relatos não coincidiam nem nos detalhes mais básicos. Ele se confundia na cronologia, mudava a ordem dos acontecimentos e a cada vez apresentava novos detalhes. Ao mesmo tempo, ele demonstrava uma calma ostensiva, não fazia perguntas em resposta e não se interessava pelo andamento da investigação. Isso por si só já levantava suspeitas. Os policiais enviaram as amostras de sangue para a perícia.
Paralelamente, começaram a coletar amostras de DNA de todos os membros da família. Manny, observando o comportamento do irmão, passou a pensar cada vez mais em Maria. A relação deles com David lhe causava uma desconfiança persistente. Ele pediu à polícia que prestasse atenção à possível participação de Maria, especialmente no contexto das mensagens recebidas anteriormente de Adrian. Os investigadores começaram a analisar os dados dos telefones celulares. Os resultados se mostraram fundamentais. Foi constatado que na noite de 25 para 26 de julho, a 1h37, uma ligação foi feita do telefone de David. A geolocalização indicava uma área situada a apenas 6 quilômetros do local onde o corpo de Gloria foi encontrado posteriormente. Além disso, entre 5 e 6 da manhã do mesmo dia, foram registrados vários chamados de entrada e saída entre os telefones de David e Maria. Todas as inconsistências, mudanças nos relatos, depoimentos das testemunhas, dados de geolocalização e vestígios encontrados indicavam que o desaparecimento de Gloria não foi um acaso nem uma saída voluntária. A investigação foi finalmente classificada como um caso criminal. A atenção da polícia se concentrou em David e Maria. Eles foram os últimos a ver Gloria com vida. No dia 31 de julho, uma mulher que passeava com o cachorro encontrou o corpo de Gloria em uma área deserta atrás da escola. O cadáver já estava em estado de decomposição. A cabeça estava envolta em 2 camadas, primeiro em plástico, depois em um saco de papel. A perna esquerda e os braços também estavam embalados em plástico. Os investigadores imediatamente notaram que o criminoso claramente tentou não deixar vestígios biológicos. Isso indicava premeditação e não um crime acidental. Os legistas confirmaram: Gloria morreu por asfixia. A laringe estava quebrada, o que indicava força física significativa e total controle da situação. O crime não foi impulsivo, teve o caráter de uma violência fria e calculista. Com base nesses dados, começaram a chegar os resultados das análises. As amostras de sangue encontradas na garagem da casa de Gloria pertenciam a Maria. Isso a colocou no centro da investigação. Mark, o irmão de Gloria, contou à polícia que pouco antes do desaparecimento, sua irmã havia compartilhado algumas suspeitas. David e Maria tinham um relacionamento e Gloria era categoricamente contra. Maria e David foram chamados para interrogatório. Eles afirmaram que passaram a noite de 25 para 26 de julho juntos. No entanto, os dados dos telefones celulares desmentiram isso. Do telefone de David foi registrada uma ligação às 1h37, a apenas 6 quilômetros do local onde o corpo foi encontrado depois. Também foram registradas ligações entre ele e Maria às 5h30 e às 6 horas da manhã do mesmo dia. A versão deles desmoronou. Por que ligar um para o outro se eles estavam juntos? Sob pressão da investigação, Maria começou a se contradizer em seus depoimentos. Então, foi oferecido a ela um acordo, proteção total contra processos em troca de um relato sincero sobre o que aconteceu. Ela concordou. Segundo ela, Gloria voltou para casa de repente e a encontrou na casa. Uma briga estourou entre mãe e filho. Gloria exigiu que Maria saísse imediatamente e nunca mais aparecesse. Nesse momento, segundo Maria, David perdeu o controle e usou a força, o que levou ao desfecho trágico. Depois, ele chamou Maria para ajudá-lo a esconder as evidências. Juntos, eles limparam tudo o que pudesse chamar atenção. O corpo foi colocado no carro e levado para fora da cidade. Maria também confessou que as manchas de sangue na garagem realmente eram dela, o resultado do conflito deles com David, ocorrido alguns dias antes. No momento do enterro, segundo ela, estava ao lado. Sua confissão tornou-se um ponto-chave na investigação. No dia 4 de setembro de 2009, David foi detido. Ele foi acusado de causar lesão corporal grave, ocultar as consequências e destruir provas. O processo judicial começou em outubro de 2010. Maria, tendo imunidade, testemunhou contra David. Ela contou sobre o início do relacionamento, indicando que a relação íntima começou quando ela tinha 14 anos. David tinha 29 anos. A confissão mais difícil dizia respeito à gravidez. Ficou sabido que ela teve um filho de David, que foi entregue para adoção. Esse fato chocou até mesmo aqueles que sabiam do relacionamento. A família não tinha todas as informações. Parte dos parentes ficou em silêncio, parte nem sequer suspeitava. A investigação apresentou provas adicionais, porém o DNA de David não foi encontrado no corpo. Os advogados de defesa insistiram que as provas eram circunstanciais. David mantinha uma imagem de inocente, demonstrava contenção, às vezes chorava, mas continuava insistindo em sua inocência.
O primeiro julgamento não teve resultado. Os jurados não conseguiram chegar a uma decisão unânime. Foi decidido transferir o processo para outra cidade, San Antônio, para eliminar a influência da opinião pública. A segunda audiência, em 2011, terminou com uma sentença condenatória, 54 anos de prisão. Essa era a idade de Glória no momento de sua morte. Mas a história não terminou aí. Em 2017, foram apresentadas mais 29 acusações contra David, agressão, sequestro e violência cometidos entre 2005 e 2006 no Arizona. Para evitar a prisão perpétua, ele fez um acordo com a promotoria, declarou-se culpado de 6 acusações e as demais foram retiradas. Ele recebeu uma pena adicional, mas manteve o direito à liberdade condicional a partir de 2036. Glória dedicou toda a sua vida aos filhos, fez tudo o que pôde para tirar o filho do abismo. Mas foi justamente ele quem destruiu tudo o que ela havia construído.